Boa noite, amados. Graça e paz a todos, amém? Vamos abrir nossos manuais da vida, nossa Bíblia Sagrada. Quem não trouxe, pode usar o celular mesmo. Amém? Como é que vocês estão? Tudo bem? Graças a Deus. Todo mundo cansado? É isso aí, né, irmãos? Trabalhamos, mas esse é um momento não somente da gente refletir, não somente o momento da gente ter essa intimidade com o Senhor, mas é um momento reconfortante estar aqui na presença de Deus. Então, apesar de cansados, estamos aqui bem, graças a Deus. Então, daremos graças ao Senhor primeiramente, né, por essa oportunidade. Então, agradeço ao pastor, né, pela oportunidade também. Vamos orar pela vida dele, oro pela vida do pastor também, a vida dos irmãos. E vamos orar também por essa igreja, irmãos, que graças à bondade do Senhor, ela só cresce. Já disse aí a Arthur para começar a negociar essa casa aqui do lado. Vamos crescer em nome de Jesus, né? Quem chegou aí, né, há muito tempo atrás, a gente era uma igrejinha pequenininha, estamos crescendo e, ao meu ver, a gente já conquistou muita coisa, né, nesses anos. Então, estamos nos aproximando do final do ano, irmãos, momento de a gente refletir sobre o que a gente tem feito em nossas vidas, né? E nossa igreja tem tido uma caminhada muito abençoada, mas claro, muito difícil. Essa é a verdadeira caminhada do crente, né, irmãos? E glória a Deus por isso. Então vamos lá, irmãos. Mateus 18, 21. Mateus 18, 21. Aqueles que encontraram, fiquem de pé, pois a palavra que será lida agora é santa. Vem direto das mãos do Senhor, então nada mais justo do que a gente ficar de pé e reverenciar ela. Amém, irmãos? Todo mundo ok? Vamos que vamos? Então vamos lá. Então Pedro aproximou-se e lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes o meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Amém, irmãos? Então, podem sentar-se e aplaudir o nome do Senhor. Então, irmãos, estou trazendo aqui essa palavra novamente, tá? A pedido do nosso querido pastor. Não somente em prol daqueles que não ouviram, né? Temos irmãos aqui que não tiveram a oportunidade de ouvir essa palavra, mas também o pessoal aí de casa, né? O pessoal do YouTube, aproveita fazer aquela merchan base, né? Deixa o like, se inscreve, compartilha. É muito importante, por mais que seja clichê falar isso, mas de fato ajuda muito. Então, vou trazer novamente essa mesma palavra para essa casa, mas espero que possa alcançar ainda mais pessoas em nome de Jesus. Então, irmãos, caso não tenha ficado claro qual que é o tema aqui, a gente vai falar mais uma vez sobre perdão, tá? Então, assim, irmãos, ao longo da nossa jornada, né, como cristãos, como evangélicos, a gente vai passando por certos desafios, né? Cada um, claro, tem os seus desafios particulares, tendo em vista que cada um é feito pelo Senhor de forma diferente. Mas eu acredito que uma das características, uma das dificuldades que nós temos em comum, né, do crente é perdoar. Não somente do ser humano, mas do crente principalmente, né? Porque quando a gente decide
confessar ao Senhor diante dos homens, a nossa vida ela fica muito mais difícil, né? E aí, muitas vezes a gente se vê numa situação que a gente se sente obrigado a fazer determinadas coisas porque a gente é crente e a gente tem que tomar consciência de que a gente tem que fazer de bom grado, né? Então, por exemplo, dia desse eu estava no supermercado, aí o caixa derrubou lá um monte de mentos lá, e eu olhei, ser crente é difícil, né? Aí me abaixei, juntei tudo, e todo mundo me olhando assim, tipo assim, cara, não foi você que derrubou, o que você vai fazer? Então, tipo assim, muitas vezes em determinadas situações eu penso, tenho que fazer. A minha carne vai dizer que não, as pessoas ao meu redor vão dizer que não, mas o meu joelho tem que se dobrar. A minha consciência, ela muitas vezes ela é voltada junto da minha carne, mas o Espírito Santo prevalece sobre a minha vontade. A vontade de Deus prevalece sobre a minha, e é necessário que a gente realize algumas ações que a gente é contra da nossa natureza. Então, perdoar, irmãos, também faz parte dessa natureza que nós muitas vezes temos essa dificuldade. Então, o que o mundo normalmente passa para a gente, em termos de convivência com os irmãos, é não perdoar. Muitas vezes a gente guardar mágoa e tudo mais. Então, para a gente começar, nós temos que entender o que causa, primeiramente, né, quais são as falhas que nós cometemos que geram o pecado contra o irmão, a ofensa contra o irmão, né? Primeiro a gente tem que entender, irmãos, que pecar, o ato de pecar, é de nossa natureza. Nós temos a natureza que nós chamamos de adâmica. O que seria essa natureza adâmica? Faz parte da gente, faz parte do nosso ser, essa vontade que a gente tem de pecar. Por mais que vocês possam escutar por aí, em determinadas igrejas, em determinados vídeos aí da internet, que você pode tudo, que você é uma bênção, que você é o escolhido, que você é o ouro, que você é tudo. Irmão, nós não somos nada. Irmão, nós temos que entender que nosso coração e nossa mente maquinam o mal 24 horas por dia. Nós somos seres imundos e pecaminosos. Não podemos em nenhum momento nos achar acima daquilo que nós realmente somos. Nós não somos nada. Então, essa vontade que a gente tem de pecar, ela, como eu disse, ela está no nosso ser constantemente. Então, em algum momento, a gente vai pecar contra o irmão. A gente vai entrar em conflito contra os nossos irmãos. A gente vai chegar a algum momento que a gente vai falar o que não deve, que a gente vai fazer o que não deve, que a gente vai ouvir o que não deve, vai ver o que não deve. E a gente, muitas vezes, por meio dessas ações que a gente faz, a gente acaba magoando os nossos irmãos, ou faz algo contra um irmão. Então, errar nesse sentido, irmãos, é perfeitamente normal. E errar, como até mesmo o mundo diz, é humano. Então, nós somos seres que nós falhamos. Então, não somente eu posso cometer um pecado contra o irmão, eu posso fazer algo contra o meu irmão com a minha vontade, mas eu posso fazer muitas vezes inconscientemente, porque eu posso errar. Eu posso, por exemplo, tropeçar e bater em alguém cair. Eu posso, muitas vezes no trânsito, eu não vi o semáforo fechado, eu entrei sem dar seta, e acaba muitas vezes gerando algum tipo de problema. Ou seja, tem tudo para dar errado. Então, além de você fazer o errado por vontade própria, você faz o errado porque você também é falho. Então imagine aí milhões e bilhões de pessoas fazendo coisas erradas todos os dias. Então é claro que uma hora vai dar conflito entre os irmãos. Então a origem dessa ofensa e tudo mais, que origina futuramente o perdão, ela vem da nossa natureza falha e da nossa natureza pecaminosa. Quais são os principais problemas para que a gente possa perdoar, tá? Qual seria os principais problemas na hora de conceber esse perdão com o seu irmão? Expectativa e decepção em cima das pessoas.
Então, muitas vezes, irmãos, a gente cria uma figura de uma outra pessoa, nós criamos expectativas em cima de outras pessoas que acabam falhando conosco e a gente acaba depois tendo que perdoar essa pessoa, ou às vezes a gente acaba numa situação que a gente cria uma expectativa tão grande com essa pessoa que cada vez que ela comete uma falha, a gente dá de cara no chão. Então, irmãos, quantas vezes você já escutou: conte comigo, não, eu vou te buscar, não, pode deixar, cara, conte comigo, na hora lá, vou estar presente com você, cara, se precisar de mim, pode me chamar, cara, se precisar de mim, estou aí, qualquer coisa, pode me chamar. Então, irmãos, a gente tem um monte de fatores que geram essa dificuldade, mas essa expectativa que nós criamos nos irmãos, tanto as pessoas aqui na igreja como fora da igreja também, acabam dificultando no perdão, porque muitas vezes eu crio aquela expectativa e aí, poxa, aquele cara não veio me buscar, aquela pessoa não me deu carona, aquela pessoa não esteve comigo quando eu precisei dela, e tantas vezes ela disse que ia estar comigo, tantas vezes ela disse que podia esperar que ela vai estar lá junto comigo e ela não está. Então toda essa expectativa ela é quebrada porque nós somos falhos e acaba surgindo uma dificuldade ainda maior na hora de conceber o perdão. Irmãos, nós não podemos confiar uns nos outros. Maldito é o homem que confia no outro homem. Então, irmãos, em momento algum a gente pode criar expectativas em outras pessoas, porque, como eu disse, nós somos falhos, nós somos pecaminosos. A nossa única esperança, a nossa única expectativa, nós só devemos realizar aquela grande aposta no Senhor, pois até aqui o Senhor nos sustentou. Então, quando a gente for realizar alguma coisa, eu não vou esperar que a Isabel venha me buscar, eu vou orar: Senhor, manda alguém aqui para me buscar. Porque se não surgir a Isabel, vai surgir outra pessoa. Senhor, eu não sei como eu vou pagar as minhas dívidas, me ajuda, Senhor. Eu não vou esperar que parente meu, que amigo meu me empreste dinheiro. Senhor, eu dobro os meus joelhos diante de Ti e sei que de Ti virá a resposta para o meu problema. Então, independente de você confiar em irmão A, B ou C, é do Senhor que vem o comando dessa pessoa fazer boa obra na tua vida. Se não for a pessoa que você depositou as suas esperanças, vai ser outra, porque muitas vezes você não entende como vai ser resolvido, mas o Senhor sabe de todas as coisas, e o Senhor tem o plano certo para você, que você não entende. Irmão, nós somos crianças perto da grandiosidade do Senhor. Então, irmãos, é muito mais fácil eu depositar em minha esperança naquele que me fortalece, do que eu estar criando expectativas em cima de pessoas falhas, de pessoas que muitas vezes me fizeram promessas vazias. Quantas vezes vocês já escutaram "eu te amo"? Quantas vezes vocês já escutaram "conte comigo"? Mas aquele que diz "eu te amo", lá de cima, o verdadeiro amor está em você. Aquele que disse lá de cima "conte comigo", é com ele que você deve contar. Um outro problema, irmãos, que a gente encontra na hora de conceber o perdão a favor do irmão, é o orgulho. Irmãos, o orgulho é uma das piores doenças que a gente pode ter. Irmãos, o orgulho é algo que se instaura no nosso ser e dificulta a nossa vida constantemente. Irmãos, eu afirmo que grande parte dos problemas entre casais, por exemplo, estão na relação entre orgulho e perdão. Irmãos, graças ao meu bom Deus, eu tenho trabalhado isso em minha vida. Então, muitas vezes eu discuto com minha esposa, a gente entra em conflito, ela pensa uma coisa, eu penso outra, a gente vai entrar em conflito, pois nós somos pessoas diferentes, obviamente, e muitas vezes a gente fala o que não deveria, faz o que não deveria, e muitas vezes eu fico lá com raiva e tal, mas eu penso: cara, é essa mulher que está comigo.
Irmãos, o que é que o mundo te ensina? Fique, deixa ela vir atrás de você. Deixe que ele venha atrás de você. Eu não vou me humilhar pedindo perdão para aquela pessoa. É isso que você escuta do mundo. Eu quero que se ferre. Eu vou atrás dele? Nunca. Para mim quem precisa é ele. Ou então eu vou perdoar porque dessa forma eu me sinto superior. Eu sou superior a você, pois eu te concebi um perdão, um favor que eu estou te concebendo. Irmãos, tirem isso dos seus corações. Senhor, tire isso dos nossos corações. Irmãos, instalem a humildade no coração de vocês. Orem ao Senhor para que o Senhor faça vocês humildes. O ponto-chave, já adianto aqui aos irmãos dessa pregação, é: quantas e quantas vezes o Senhor te perdoou? Imagine só se o que você faz, o Senhor também fizesse. Imagine só se o que eu faço, o Senhor também fizesse. Eu não vou perdoar ele, não. Já dei um carro para ele, já dei uma casa para ele, já dei uma família para ele, ele quer outra. Já dei um bom emprego a ele, ele está desperdiçando dinheiro dessa forma. Eu também não vou dar mais nada a ele, não. Irmãos, mas Deus age conosco como um pai age com o filho. Irmãos, eu afirmo que uma das maneiras de você entender a complexidade com que Deus te trata é quando você é pai e quando você é mãe. Porque o amor que você tem com o seu filho é tamanho que mesmo que ele te diga: eu te odeio, eu quero sair dessa casa, eu não te suporto mais, no outro dia você está amando ele da mesma forma. Assim age o Senhor em nossas vidas. Glória a Deus e aleluia, irmãos. Um outro ponto que eu também achei relevante trazer para cá é uma coisa chamada perdão social. O que seria esse perdão social, irmãos? Irmãos, o mundo, a sociedade traz determinadas situações, traz determinados fatores onde nós devemos conceber o perdão a algumas pessoas e nós não devemos conceber o perdão a outras pessoas. Veja, eu estou aqui passando na rua, alguém esbarra em mim. Você é o filho de uma... é cego. Você o perdoa. Muitas vezes o cara está atrasado, cheio de problemas, esbarra em você porque ele não te viu. Na hora ele estava cego. Então por que você acha necessário perdoar aquele que não tem visão e você acha desnecessário perdoar aquele que estava sem a visão naquele momento? Se a intenção dos dois foi a mesma, seguir as suas vidas, mas entrou em conflito com a sua. Então, irmãos, não faça asepsia daqueles que erram com vocês. Nós não podemos fazer diferenciação se esse cara eu vou perdoar e aquele cara não vou perdoar. Não, porque Arthur é crente, mas o Nilton, Deus o livre, mas Nilton não é. Então Deus vai dizer assim: Arthur eu vou perdoar, que Arthur está orando toda noite. Nilton eu não vou perdoar não, que ele só bebe cachaça. O Senhor não faz asepsia, irmãos. Ele está olhando de cima e Ele ama todos nós. Ele está olhando lá de cima e o amor dele é incondicional em cima da gente. Então muitas vezes, irmão, o cara está lá, por exemplo, um cadeirante, por exemplo, vai passa por cima do seu pé. O cara fez de propósito. Aí uma pessoa está lá distraída, preocupada com a situação, sei lá, de um filho que está no hospital, pisou no seu pé de propósito e você xinga ele. O cara não teve a intenção, o outro teve. Mas você tem algo na sua cabeça que trava esse perdão para um e libera o outro perdão para o outro.
Então não faça uma asepsia entre irmãos. Eu vou perdoar a Isabel porque eu gosto dela. Eu não vou perdoar o Paulo Roberto porque eu não gosto dele. Não fazemos asepsia disso, irmãos. O Senhor nos ama incondicionalmente. Vamos amar os nossos irmãos incondicionalmente também e perdoá-los da mesma forma. Glória a Deus e aleluia. Um outro ponto que eu também trago, irmãos, é a intenção do pecado contra você. Então, muitas vezes, irmãos, você vai encontrar pessoas que têm uma maldade no coração tamanha que ela consegue armar todo um circo, fazer todo um processo para que possa ferir intencionalmente você, para que possa puxar o seu tapete, colocar o pé para você cair ou te punhalar pelas costas. Existem pessoas, irmãos, que estão aqui nesse mundo e ficam maquinando a maldade contra a gente a todo momento. Irmãos, com certeza alguém conhece alguma pessoa assim na escola? Conhece alguma pessoa assim no trabalho? Uma pessoa que nós sentimos a maldade dela, onde tudo que ela faz é para fazer uma fofoca, tudo que ela ouve é para contar aos outros depois. Todo o caminhar dela, ela vai estar aqui por conta disso, vai estar ali por conta daquilo. Elas estão maquinando esse mal 24 horas por dia e elas acabam derrubando a gente. Irmãos, quantas vezes a gente faz a mesma coisa contra Deus? Irmãos, quantas vezes a gente, sei lá, quando era adolescente, eu vou sair escondido, mas eu vou primeiro fingir que eu estou doente, depois eu vou pedir para ir para a casa de fulana, depois eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo, para eu conseguir ir para a festa. A gente acabou de descrever uma situação que nós mesmos fazemos para maquinar um mal, para a gente pecar contra o Senhor. E muitas vezes a gente que é crente diz assim: não posso mentir, mas se eu fizer assim, aí eu não vou estar mentindo. Eu não posso falar mal do irmão, mas eu fizer assim, aí eu vou mostrar quem ele é. A rodeio, irmão, a rodeio. Estamos maquinando o mal de toda forma. Então, irmãos, se torna muito mais difícil a gente conceber o perdão a uma pessoa que você sabe que ela está tramando mal para você. Irmãos, mas ponhamos a mão em nossa consciência. Quantas vezes a gente faz isso? Quantas vezes a gente fica maquinando o pecado, maquinando como é que vai fazer uma coisa ou outra, e o Senhor, mesmo assim, nos perdoa. A gente passa o dia fazendo coisa errada. Eu acho que eu vou mandar um áudio para Arthur, tossindo. Já recebeu, já, Arthur, assim? Mandar um áudio para Arthur, tossindo. Arthur, não tem como ir pro culto não, mas ore por mim. Cara, vamos pra festa, vamos! Passar a noite todinha chorando pela ex. Então, irmãos, a gente faz esse tipo de coisa, a gente comete esse tipo de pecado a partir do momento que descer sobre nós a consciência do pecado e a gente dobrar os nossos joelhos e dizer: Senhor, perdão. O sangue de Jesus nos lavou. É por isso que no início Pedro pergunta: Senhor, eu devo perdoar só 7? É uma cartela? Eu vou marcando? Hoje eu perdoei Isabel, de manhã. Meio-dia perdoei Arthur. Aí quando chegou no 8º, rapaz, não vou te perdoar não. O Senhor diz 70 vezes 7. Claro que o 7 é um número emblemático, é um número simbólico na Bíblia, mas esse cálculo ele é feito, irmãos, para a grandiosidade do Senhor. Ele é colocado para que a gente possa ver que não é apenas aquilo que eu quero, mas é múltiplas vezes aquilo que eu quero. Não só 7, mas 70 vezes 7.
Ah, mas aquele cara fez o errado e eu perdoo ele de manhã, de tarde, ele fez errado de novo, vou perdoar de novo. Vai. Irmão, se fosse assim, a gente não tinha nem emprego. A gente não sai nem da escola. Quantas vezes você chegou no trabalho, você deu um vacilo, às vezes você tenta de novo fazer, não dá certo. Se fosse assim, irmãos, deu 7 vacilos lá no seu emprego, o cara bota você para fora. Um outro ponto que eu quero trazer para os irmãos seria um ponto que a gente tem vivido muito hoje, que é um ponto polêmico. É um ponto que, se você tocar, irmão, você vai ser cancelado. Ofensa. Irmãos, hoje estamos vivendo num mundo de ofensas. Tudo que eu falo é ofensa. Newton não está gordo, ele está com um corpo belo. Se você falar mal dele, é gordofobia. Não, irmão, estou gordo mesmo. Não, porque o irmão, ele tem aquela flexibilidade, né? É tudo bonito, tudo lindo. Eu não posso falar que ele está em pecado, porque hoje em dia é ofensa. Então, irmãos, a gente está vivendo numa sociedade onde a verdade ofende, onde as nossas atitudes como crente ofendem. Aquele que tem filho, aquele que tem filha, se você hoje for disciplinar o seu filho na frente dos outros, você está errado. Você está errado. Se a irmã dá esculhambação em Lívia, está errada. Se você dá esculhambação em Maria Flor, está errada. É ofensivo. Vamos ter uma educação positiva. Filha, não faz isso, faz assim, que a mamãe diz. Então não vamos falar daquele irmão que está gordo. Irmão, você está pecando, está comendo demais. Não, é gordofobia. Meu corpo, minhas regras. Então não vamos falar daquele irmão que está bebendo, porque ele está bebendo socialmente. Não, mas porque a Bíblia condena a embriaguez. Ofensa. A gente está vivendo hoje, irmãos, em igrejas que pregam essa cultura de ofensa. Um lugar que deveria ser pregada a verdade. O lugar que deveria ser usado o manual da vida, a Bíblia Sagrada. Um lugar que deveria pregar o Evangelho. Você não é o suficiente. Você é um miserável. Você é um pecador. Não, irmão, não julgueis. Ele só lê essa parte, não julgueis. O resto eles não completam. Então, irmãos, a gente está vivendo numa época que você chega na igreja, é uma prancha de surf. A gente está vivendo numa época, irmãos, que as igrejas pregam com músicas do mundo. Mas se a gente falar qualquer coisa, é ofensivo. Irmãos, afirmo que a sua capacidade, a ofensa começa quando a sua capacidade de perdoar acaba. Então, irmãos, por mais que aquilo que a gente ouça seja pesado no nosso coração, a gente deve perdoar. Por mais que ele tenha ofendido você, tenha ofendido a sua família, tenha ofendido o seu corpo, tenha ofendido sua índole, a gente deve perdoar. Então são esses fatores, irmãos, que eu trouxe como dificuldades. Agora, a gente vai entrar num ponto um pouco mais delicado. Irmãos, vamos lá para Marcos 11, 25. Marcos 11, 25. As consequências de não perdoar. Primeiro, não podemos orar. Como assim? Marcos 11, 25. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe
as nossas ofensas. Faz total sentido. Do que adianta você chegar aos pés do Senhor: Senhor, eu queria tanto uma casa, Senhor, eu queria tanto um carro, mas um cara que pisou no seu calo você não perdoa, irmãos. Então, irmãos, isso daqui não é alguém que está falando, não. Não foi Arthur que escreveu isso, não. É Jesus. Jesus is love. Mas ele está dizendo aqui que você não pode orar ao Senhor. Você não pode ter uma intimidade com alguém que te ama e que prega a você a comunhão com os seus irmãos, se você tiver contenda com esses irmãos. E mais uma vez eu digo, a grande parte da compreensão da vontade de Deus se dá quando você é pai ou quando você é mãe. Faz total sentido. Imagine só: mamãe, eu te amo, papai, eu te amo. O cara acabou de dar um bufete na cara do irmão. Não quero conversa não, menino. Vai pedir desculpa ao seu irmão. Como é que você diz que me ama e faz um negócio desse com o seu irmão, rapaz? Glória a Deus. Segunda consequência: Mateus 23, 24. Não, 5, 23 e o 24. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti. 24. Deixa ali a tua oferta diante do altar, e vai-te primeiro, reconcilia-te com teu irmão, e depois vem apresentar a tua oferta. Eu não posso orar, eu não posso apresentar uma oferta para o Senhor. Irmãos, Deus não quer nem conversa. Deus não quer nem contato. Resolva, depois você vem. Do que adianta eu vir aqui, tirar do meu bolso e colocar como oferta: Senhor, eu te amo, mas você ainda tem aquela pendência no seu coração. Senhor, eu queria tanto conversar contigo, meu Deus, queria tanto sentir a tua presença, mas toda vida que sobe na moto, entra no carro, vira o capeta. Socorro, filho de não sei quem, não sei o quê. De que adianta, irmãos, a gente ter essa necessidade de estar em contato com o Senhor, se a gente não consegue escutar uma palavra mais dura e perdoar? Se a gente não consegue escutar uma palavra mais dura e deixar para lá. Consequências de não perdoar. Número 3. A falta de perdão gera inimizades. Irmãos, a ausência do perdão, a ausência de você deixar isso passar, de você seguir com tua vida, vai fazer com que você crie problemas com seus irmãos ao longo da tua vida. Então, se eu tenho um problema com o meu irmão, eu não resolvo, e eu fico com aquela mágoa no meu coração, eu não quero falar com aquele cara. Imagine só, irmão, se cada um que está aqui hoje não perdoasse o irmão, a igreja estava destruída. Estava cada um para um canto. Não vou vir mais na igreja de Arthur não, porque a Aline disse que a minha saia estava muito curta. Não, eu não vou não, porque eu fui com aquelas calças de sertanejo, para deixar tudo coladinho, e Arthur disse que não era roupa de homem não. Então você muitas vezes vai deixar de ter a leitura da palavra, a comunhão com teu irmão. Você vai deixar de entrar na presença do Senhor porque alguém te ofendeu, irmãos. Libere o perdão, deixa essa mágoa passar. A mágoa e o rancor são uma doença à tua alma. Irmãos, assim como o orgulho, a mágoa
ela é um câncer para a tua alma. É uma coisa que se espalha, que se infiltra no seu corpo e vai destruir a tua vida espiritual, irmãos. Irmãos, quantos e quantas pessoas não vão subir porque estão amarradas aqui embaixo? Irmãos, quantas pessoas estarão de pé diante do Senhor, vendo a tua glória de joelhos, vendo aquela imensidão, aquele esplendor celestial, mas vão deixar de seguir com o Senhor porque tem pendências aqui na terra. Então, irmãos, muitas vezes a gente tem mágoa daquela pessoa, sei lá, daquele ex, daquela ex. A gente tem mágoa daquele colega da escola. A gente tem mágoa daquele outro emprego, daquela outra pessoa, porque o patrão não pagou o que eu deveria pagar. E, consequência disso, eu vivo com essa coisa no meu coração. E vai criando uma mágoa, vai criando uma amargura no seu coração. Você vai carregando cada vez uma bagagem cada vez mais pesada que te impede de caminhar. Você vai tendo as suas costas cada vez mais pesadas porque você tem coisa guardada em você. Libere o perdão e libere esse peso que você tem, irmãos. Glória a Deus. E aí eu chego num dos pontos. Imagine se Deus não perdoasse assim como você não quer perdoar o próximo. Então, irmãos, imagina só se cada coisinha que a gente faz fosse se acumulando. Se cada coisinha que a gente faz fosse anotada, irmão, dava um livro do tamanho desse púlpito aqui, irmãos. Porém, assim como um pai ama teu filho, o Senhor incondicionalmente nos ama. Então, se você que veio aqui hoje, se você que assiste aí na tua casa, sente essa necessidade de ter esse perdão na tua vida, sente a necessidade de se livrar dessa mágoa, o Senhor é o teu caminho. Jesus morreu para nos lavar contra os pecados. Irmãos, assim como um pai ama o filho, e o mesmo que o filho seja rebelde, o pai o aceitou, assim o Senhor Jesus disse em parábola, o pai o aceitará de volta de todo o coração. Então, se você hoje veio com alguma pendência, você agora está no lugar certo para deixar isso para lá. Se você hoje veio com alguma ofensa encravada no seu coração, se você hoje tem uma mágoa de 10 anos, 20 anos, 30 anos atrás, hoje você veio no lugar para deixar tudo para trás. Eu quero que cada um aqui se levante e os problemas sejam deixados para trás. Eu quero que vocês hoje se levantem e deixem aquela mágoa daquele cara, daquela mulher para trás. Vocês hoje estão vivendo um ambiente de paz, um ambiente celestial, um ambiente de santidade. O Senhor, assim como Ele te perdoa todos os dias, perdoe aqueles que te ofendem, irmãos. Hoje a gente está vivendo um dia crucial. É hoje que você vai perdoar o irmão. É hoje que você vai liberar o perdão. É hoje que você vai retirar toda essa amargura do seu coração. É hoje que o orgulho cairá por terra, em nome de Jesus. Para que a gente possa encerrar, irmãos, eu vou, já que eu apresentei a origem, já que eu apresentei as consequências, hoje a gente vai também aprender a liberar esse perdão. Em nome de Jesus. Primeiro, perdoe a si mesmo. Irmãos, todo o trabalho que você tem na sua vida, Senhor, eu quero ser mais humilde, Senhor, eu quero
amar mais meus irmãos. Senhor, eu quero perdoar mais meus irmãos. Esse trabalho você tem que ter ciência que você precisa trabalhar consigo mesmo, e você precisa trabalhar isso primeiro em você. Senhor, eu preciso amar mais meus irmãos. Se ame também. Senhor, eu preciso perdoar o meu irmão. Se perdoe também. Irmãos, muitas vezes a gente faz coisas que ficam cravadas na nossa mente. A gente muitas vezes fica com aquela pendência, e a gente fica com aquela preocupação. Eu acho que já passou pela mente de muita gente: será que eu vou subir? Será que aquela coisa que eu fiz lá no ano passado vai me prender aqui nessa terra? Será que aquilo que eu disse contra o meu irmão vai me levar direto para o inferno? Não. O Senhor te traz boas novas todos os dias. O amor do Senhor se renova a cada amanhecer. Então o perdão do Senhor nunca acaba. Mas primeiro você precisa se perdoar. Você precisa primeiro sentir o arrependimento. Então muitas vezes o irmão ele fica: eu já me confessei, hoje eu sou crente, mas será que pelo fato de eu ter usado drogas, será que pelo fato de eu ter sido uma prostituta, um assassino, de eu ter espancado alguém, será que isso vai fazer com que Deus sinta ira contra mim? Não, irmãos. O sangue de Jesus te lava de todos os pecados. O teu nome, ele foi escrito no livro da vida, e tudo que você fez foi jogado no esquecimento. Então, Nilton, quer dizer que aquele cara que passou a vida toda fazendo errado, a partir do momento que ele disser que é crente, que ele disser que aceitou Jesus, ele vai para o céu? E aí, vai? Vai? E aí? O que você acha? O cara passou a vida traquinando. Aos 45 do segundo tempo, ele, vixe, não posso viver mais dessa forma. Tenho que me render. O amor de Deus me cegou. O amor de Deus quebrou aqui as minhas pernas. E hoje eu estou de joelhos. E aí, ele vai para o céu? Vai. Glória a Deus e aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, por mais que a gente tenha feito muita coisa errada, por mais que a gente tenha cometido muitos e muitos pecados, crimes diante dos homens, pecados diante do Senhor, ofensas perante o mundo, o sangue de Jesus nos lava, o perdão dele se renova a cada manhã. E sintam-se perdoados, irmãos. Dobremos os nossos joelhos, arrependei-vos dos pecados que vocês cometem, assim pregou João Batista, e o perdão do Senhor estará sobre tua vida. Segundo ponto, amor ao próximo. Esse para mim é um dos mais bonitos de toda a Bíblia. Mateus 5,43. Ouvistes que foi dito: amarás a teu próximo e odiarás o teu inimigo. Porém, eu vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que te perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre o mal e bons, e vi chuvas sobre justos e injustos. Obrigado. E se saudades somente os irmãos que vossos coração, e se saudares somente vossos irmãos que fazeis demais, não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos
como é perfeito o vosso Pai Celeste. Então, irmãos, o que Jesus passou aqui? Uma das primeiras coisas que eu vi quando eu me tornei crente, que é também muito difícil, como eu disse aqui no começo, perdoar é muito difícil, amar é mais difícil ainda. Porque uma coisa é eu deixar para lá, outra coisa é eu sentir um amor por aquela pessoa que me ofendeu. Irmãos, qual que é a vantagem de você perdoar a tua mãe, o teu filho, o teu irmão, o teu melhor amigo, a tua melhor amiga? Fazer um favor para essa galera é muito fácil. Por que vocês deixam de amar aqueles que te ofendem? Por que vocês deixam de amar aqueles que são os teus inimigos? Porque é muito difícil. Então, irmãos, eu lanço um desafio aqui para todos nós essa noite. Aquela pessoa que não gosta de você, aquela pessoa que tem ódio da sua cara, cheguem para ela amanhã e digam: Jesus te ama. E eu também te amo. Cheguem para essa pessoa e digam: por mais que você tenha feito o que você fez, eu de todo o meu coração te perdoo. Então, irmãos, dá, sei lá, um mimo, uma carona, dá um abraço, dá um conforto para aqueles que estão ao teu lado, te chamando de amigo, te chamando de próximo, é muito fácil. Mas aqueles que sentem ódio contra você também precisam do amor de Cristo. Mas aqueles que sentem raiva de você também precisam de estar próximos ao Senhor, assim como nós estamos hoje. Então, muitas vezes, aquela pessoa que tem ódio com você, aquela pessoa que tem ódio contra todo mundo, precisa de um abraço, precisa de uma palavra de perdão, precisa de uma palavra evangelística na vida dele. Então, irmãos, vamos firmar o compromisso de buscar de todo o coração amar aqueles que nos odeiam, perdoar aqueles que nos ofendem. Já estou acabando. É necessário fechar a porta para que Deus possa abrir outra. Então é necessário que você mova aquele problema para o passado. É necessário que você deixe aquele problema para lá. É necessário que você siga a tua vida, encerre aquele ciclo, para que o Senhor possa trazer boas novas para a tua vida. Feche aquela porta. Deixa aquele problema no passado. Deixa aquela ofensa para o esquecimento. Eu garanto a você que Jesus tem boas novas em tua vida. Mas não adianta nada eu querer abrir uma porta se tem coisa me prendendo no passado. Não vai dar certo eu pedir alguma coisa a Deus para o futuro se tem algo no passado que me prende. Peça a capacidade de perdoar e ser misericordioso, ao invés de pedir justiça. A justiça só cabe ao Senhor. Não crie mágoa no seu coração. Não crie orgulho em tua alma. Não fique dizendo: eu não vou perdoar aquele que me fez mal. Eu quero que o Senhor faça algum mal contra ele. Eu quero vingança. A justiça só pertence a Deus, irmãos. Nós não temos discernimento, irmãos, para julgamento. Nós somos tendenciosos. Nós temos viés em nossos corações. Então ore a Deus para que você seja misericordioso. Comece a perdoar o teu irmão para que o Senhor o perdoe. E por último, faz parte da natureza do crente perdoar.
Assim como faz parte da natureza do crente amar ao próximo, assim como faz parte da natureza do crente estar ali presente, pregando a palavra, dando a mão àquele que está perdido, faz parte da vida do crente também perdoar esse povo. Então, o amor que você prega ao teu irmão, que é o amor de Cristo, é o amor que você também tem que ter em teu coração para com seu irmão. Se você mandar o teu irmão se arrepender, você tem também que se arrepender. O Senhor tem boas novas para a tua vida, tem boas novas para a nossa também. A bondade do Senhor se renova também a cada manhã. Peço que os irmãos fiquem de pé.